Me chamo Marcos Arthur, tenho 74 anos. Já fui engenheiro civil, dono de construtora, pai de 2 filhas e avô de 3 netos que costumavam me chamar de meu herói quando eram pequenos. Agora, sou só o aposentado. Pelo menos foi assim que me fizeram sentir naquela manhã de Sexta-feira Santa, o dia em que eu deveria embarcar com minha família para as férias que eu mesmo paguei, planejei e esperei por meses. Primeiro eu gostaria de agradecer ao canal Lógica Oculta pelo espaço onde poderei desabafar, e se você, espectador, puder ajudá-lo se inscrevendo, eu ficaria muito feliz. Enfim, vamos à minha história. Acordei cedo, como sempre. Coloquei minha camisa polo azul favorita, a que minha esposa dizia combinar com meus olhos antes dela partir. Fiz a barba, engraxei meus sapatos sozinho, algo que nem precisaria ter feito, e desci para a sala com minha mala pronta. Estava ansioso por aquele momento. Iríamos para o litoral, para o mesmo hotel em que passamos uma Páscoa em 2009, quando ainda éramos uma família de verdade. Era meu jeito de tentar reviver um pouco daquilo. A mesa já estava posta, mas o clima, diferente. As risadas eram contidas, os olhares trocados entre minha filha mais velha, Laura, e o marido dela, Rogério, como se escondessem algo. Os netos nem disfarçavam mais o desprezo silencioso. Felipe, o mais velho, mal tirou os olhos do celular. Foi então que Laura me chamou para a varanda, com aquela voz mansa de quem prepara um soco e o envolve em veludo. Pai, senta aqui rapidinho. A gente quer conversar um minutinho com o senhor, disse ela, com um tom doce, mas forçado. Sentei, sorri. Achei que fosse alguma surpresa, talvez um novo plano para as férias. Mas a surpresa foi outra. Olha, a gente conversou muito e chegou à conclusão de que talvez não seja uma boa ideia o senhor ir nessa viagem. Fiquei em silêncio por um instante. Achei que fosse brincadeira. Como assim? Perguntei, tentando manter a calma. É que o senhor tem passado mal, né? Dorme cedo, reclama do calor, fica incomodado com barulho. Os meninos querem curtir. A gente votou e achamos melhor o senhor descansar aqui. Fica com a TV ligada, seu café, suas cruzadinhas. A frase final foi o estopim. Nós votamos. Não foi uma conversa. Foi uma decisão unilateral, tomada às minhas costas. Como se eu fosse um móvel incômodo que eles resolveram deixar em casa. Senti uma mistura de vergonha, raiva e incredulidade. Eu havia comprado as passagens, reservado o hotel, pago as malas, novas, inclusive a da própria Laura. Eu tinha planejado passeios pensando nos netos. Levei em consideração até a dieta da minha filha, garantindo que o hotel tivesse opções veganas. E mesmo assim, fui descartado como um peso. Não chorei, não discuti, apenas me levantei. Peguei minha mala com calma. Tirei dela meus poucos itens. Algumas roupas leves, meu boné, meus remédios, minha garrafinha de água, e a coloquei de volta no armário. Laura me observava com uma expressão que misturava culpa e alívio. Ela parecia satisfeita por eu ter entendido sem drama. O senhor entende, né, pai? É melhor assim. Assenti com um meio sorriso. Um daqueles sorrisos que não vem da alegria, mas da certeza. A certeza de que algo havia mudado para sempre. Voltei para o sofá, liguei a televisão e esperei. Não pelo jornal, mas por eles saírem de casa. A partir dali, tudo que viria seria milimetricamente planejado. Eles ainda não sabiam, mas tinham acabado de assinar o próprio vexame. Eu os veria chorar, não por maldade, mas por justiça, porque o homem que eles acham que só sabe ver TV ainda era o dono de tudo, e na minha cabeça o plano já estava em andamento. O que veio depois da frase da minha filha não foi surpresa, mas foi o que selou tudo. Eu não disse nada, apenas levantei do sofá, caminhei até a varanda e fiquei ali parado. Era como se o mundo tivesse ficado mais silencioso. Não pela ausência de som, mas pela ausência de valor. Valor humano. Valor de sangue. Eles passaram por mim como se eu fosse um tapete velho no caminho, um móvel ultrapassado que ocupa espaço na sala, e ninguém tem coragem de jogar fora por vergonha, não por afeto. Meu neto riu, aquele mesmo garoto a quem ensinei a andar de bicicleta e a nadar. Ele riu e disse, ufa, agora vai ser divertido. Aquilo ficou cravado como um prego enferrujado na carne. E ali, naquele instante, percebi que não era só rejeição, era celebração pela minha ausência. Eles estavam aliviados por eu não estar com eles.
Vi cada um carregar suas malas, todas compradas por mim. Uma delas, inclusive, ainda tinha a etiqueta que eu mesmo recortei no dia anterior. O carro que usaram para sair era o mesmo que eu havia quitado no último aniversário da minha filha, como presente para facilitar a rotina da família. Ela agradeceu com um beijo rápido, mais preocupado em postar o presente no Instagram do que me olhar nos olhos. Agora, aquele mesmo carro me deixava para trás, cheio de gargalhadas, expectativas e uma euforia que só existia por causa da minha exclusão. Enquanto eles atravessavam o portão, minha filha ainda teve a audácia de virar e dizer: "Cuida da casa pra gente, pai." Como se eu fosse um caseiro, como se eu já não tivesse cuidado da vida inteira deles, da casa, das contas, dos problemas, das doenças, das crises, dos erros e das decisões burras que sempre acabavam caindo no meu colo. Eu apenas levantei a mão em um aceno breve, sem emoção, sem dor aparente. Porque quando a dignidade é ferida de forma tão profunda, ela para de sangrar, ela endurece. E eu já estava endurecido. A porta bateu, o motor ligou, o portão eletrônico se fechou. E então, o som da minha respiração foi o único que restou. Entrei, fechei as cortinas e desliguei o Wi-Fi. Tudo parecia funcionar em câmera lenta, mas dentro de mim, um relógio o havia despertado. Não era um relógio de ódio, era um relógio de justiça. Uma contagem regressiva para devolver a eles o gosto exato do abandono, da frieza, do desprezo. Eles pensavam que haviam vencido, que o velho seria deixado para trás enquanto eles celebravam. Mas esqueceram quem construiu cada centímetro daquela estrutura. Quem ainda segurava os fios invisíveis do conforto que os mantinha arrogantes e seguros. Na cozinha, olhei a caneca que sempre usava em viagens. Estava no escorredor. Peguei, enchi de café e fui para o meu quarto. Em cima da cama, vi a camisa polo que tinha separado para usar no aeroporto. Ainda cheirava a amaciante. Guardei de volta no armário. Não era mais necessária. Mas naquele mesmo instante eu soube. A viagem deles mal havia começado e já estava condenada, porque o piloto do avião que os sustentava ainda era eu. E enquanto eles riam dentro do carro, eu já estava decidindo qual botão apertar primeiro. Porque sim, eu já estava agindo. Quando o silêncio se estabeleceu na casa e a poeira das risadas deles sumiu no asfalto, fui até meu quarto. O mesmo onde dormi com a mãe da minha filha por mais de 30 anos. Ela, se ainda estivesse aqui, teria dito: "Não deixa isso barato." Mas eu não precisava de incentivo. Já estava decidido. Sentei na poltrona que dava para a janela. Olhei para fora e deixei o café esfriar. Ali, com o celular em uma mão e a memória da cena ainda vibrando nos meus ossos, comecei a agir. Primeiro, o banco, não o aplicativo, porque eu sempre preferi resolver essas coisas com gente de verdade. Liguei direto para meu gerente, um rapaz educado que sempre falava comigo com certo nervosismo, talvez por medo de errar com alguém que movimenta contas mais antigas do que a maioria dos clientes dele. "Tem de vida." Pedi o cancelamento imediato dos cartões adicionais vinculados à minha conta. Eram 4. 3 no nome da minha filha, 1 no nome do genro. Cada um deles usado regularmente para manter o estilo de vida que ostentavam nas redes sociais. Roupas de marca, jantarzinho em restaurante, brinquedo novo para o neto mimado. E tudo aquilo estava, tecnicamente, no meu CPF. O segundo passo foi no cartório. Liguei para o mesmo onde registrei, anos atrás, a procuração que dava à minha filha o poder de resolver questões bancárias e jurídicas em meu nome. Na época, eu disse que era para facilitar caso eu ficasse doente. A atendente, gentil como sempre, me disse que poderia cancelar tudo em um clique e com o pedido verbal gravado e autenticado posteriormente. Eu autorizei, e em menos de 5 minutos, minha filha deixou de ser minha procuradora. Deixou de ter controle sobre qualquer centavo, qualquer documento, qualquer assinatura que envolvesse meu nome. Por fim, a ligação mais importante, a agência de viagens. E essa foi pessoalmente deliciosa. Anos atrás, quando minha esposa ainda estava viva, contratamos um plano vitalício de viagens familiares com uma agência que valorizava a fidelidade. Desde então, todas as grandes férias foram feitas por eles. Passagens, reservas, translados, guias, tudo personalizado. E como sempre fui metódico, todas as reservas, ainda que destinadas à família,
eram feitas no meu nome. A titularidade era minha, e eu nunca transferi isso para ninguém. A atendente me reconheceu imediatamente quando atendeu o telefone. Perguntou se eu queria confirmar o voo do grupo. Respondi calmamente. Na verdade, quero cancelá-lo. Silêncio do outro lado. Então ela perguntou hesitante. O grupo todo, senhor? E eu confirmei. Cancelei as passagens, os traslados, o voucher de entrada no hotel, o passeio turístico e até o jantar reservado para a primeira noite, que eu mesmo tinha incluído como surpresa. Cada item foi encerrado com meu número de cliente e minha senha vocal de segurança. No sistema, ninguém mais podia reverter aquilo sem minha autorização expressa. A funcionária até tentou confirmar se estava tudo certo, como quem duvida da própria audição. Estava tudo certo, tudo cancelado. Desliguei o telefone e encostei a cabeça no encosto da poltrona. Lá fora, o sol da manhã já se misturava com nuvens. O dia tinha gosto de limpeza, de justiça sendo feita sem gritos, sem escândalos, sem precisar baixar o nível. Era só uma linha atrás da outra sendo riscada em silêncio. Um por um, os pilares da arrogância da minha filha estavam sendo puxados debaixo dela, e ela ainda não fazia ideia. Enquanto o mundo dela parecia estar finalmente livre de mim, era eu quem estava livre deles. Livre da ingratidão, da prepotência, da maneira como usaram minha idade como sentença. Velho, eles disseram, como se isso fosse ofensa, como se esquecer que eu era velho quando pagava o aluguel, comprava o carro, emprestava o nome, ficasse mais fácil de engolir. Mas agora não haveria mais o que mastigar. Tudo que eles consumiam agora se dissolvia no ar, e eu mal podia esperar pelo momento em que chegariam no aeroporto, porque aquele seria só o primeiro colapso. Enquanto eu tomava meu café da manhã lentamente, em silêncio absoluto, imaginava o caos prestes a se instalar. Conhecendo minha filha, ela devia estar no auge da empolgação naquele momento, liderando aquele pequeno cortejo de superioridade pelo saguão do aeroporto, carregando bolsas compradas com meu dinheiro, usando passagens emitidas no meu nome e com aquele olhar de quem acha que está no controle de tudo. Provavelmente zombando da minha ausência, repetindo a piada de que lugar de velho é no sofá, vendo jornal antigo, como ela disse mais cedo. Aquela fala ainda ecoava, mas já sem ferir. Agora, ela só alimentava minha clareza, porque toda humilhação, quando bem digerida, vira combustível. No aeroporto, eles seguiram para o balcão de check-in com as malas cheias de roupas que, ironicamente, foram compradas com o mesmo cartão que já havia sido cancelado. O voo estava previsto para as 11h40, direto para Porto de Galinhas. A viagem dos sonhos. A viagem que eu ajudei a planejar com meses de antecedência, incluindo um roteiro personalizado, voos com assentos preferenciais e recepção com motorista no destino. Todos esses detalhes estavam ligados a um único nome, o meu. E era exatamente isso que ninguém ali parecia lembrar. Ou se lembravam, mas preferiram ignorar, como se eu fosse apenas o passaporte antigo de um conforto atual. Eles se aproximaram do balcão com aquele ar triunfante, com a certeza de que a funcionária apenas escanearia os bilhetes e daria um sorriso simpático. Mas, quando a atendente digitou o número da reserva, o semblante mudou. Um pequeno vinco surgiu entre as sobrancelhas dela. Tentou mais uma vez. Conferiu o sistema. Chamou outra colega. E então olhou para minha filha com aquele tom profissional que tenta suavizar o inevitável. Senhora, a reserva que consta aqui foi cancelada às 08h12 da manhã de hoje. A confusão começou com incredulidade. Minha filha, certamente, exigiu explicações. O genro deve ter tentado fazer o tom de voz mais grave, como se a autoridade bastasse para restaurar uma viagem. Mas as atendentes mantiveram o protocolo. O titular da reserva cancelou todos os bilhetes e bloqueou a opção de reemissão. Eles pediram para tentar reativar, mas ouviram um "não é possível" sem autorização do titular. E eu, nesse momento, já estava colocando um novo café para ferver. Tranquilo, em paz. O neto, que antes riu da minha exclusão como se fosse uma piada interna, já devia estar começando a ficar inquieto. O genro provavelmente começava a transpirar, percebendo que algo maior estava em curso. Eles não tinham plano B porque sempre acharam que o conforto vinha automaticamente,
como se fosse parte de quem eles eram. Mas conforto nunca foi direito deles. Era concessão minha. O pior, imagino, foi na hora de recuperar as malas. Elas já haviam sido despachadas previamente com o sistema automático e agora precisavam ser retiradas como bagagem não embarcada. Mais filas, mais burocracia e mais exposição pública da confusão deles. A funcionária do balcão entregou um formulário de cancelamento e outra pediu para liberarem a esteira reversa para a devolução. Enquanto isso, famílias completas embarcavam, casais sorriam, crianças balançavam passagens nas mãos. Mas para os meus, aquele aeroporto virou palco de vexame. Pela primeira vez, o mundo não girava a favor deles. A essa altura, começaram a suspeitar. Começaram a se olhar entre si, tentando entender como tudo havia desmoronado tão rápido. Não havia tempestade, não havia hacker, não havia erro de sistema. Só havia eu, o mesmo homem que eles disseram que deveria ficar calado, sentado vendo TV. A diferença é que, em vez de novela, decidi assistir à queda deles com o melhor ângulo possível, da minha própria casa, em silêncio, com café quente e dignidade intacta. Eles tentaram remarcar. O sistema bloqueou. Tentaram falar com a agência. A resposta foi direta. O cliente titular suspendeu o pacote e removeu todos os nomes da reserva. Aquilo, para mim, era o som da dignidade sendo restaurada centímetro por centímetro. Fiquei pensando se alguém ali teve coragem de perguntar por que ele fez isso, mas duvido. Arrogância demais para assumir culpa. Ainda deviam pensar que era apenas drama de velho, como sempre disseram. O velho, no caso, que comprava passagens, pagava aluguel, financiava carro, mantinha cartão adicional e ainda sorria, diante de todo esse desprezo. Mas agora, enquanto eles estavam em um aeroporto sem destino, enfrentando a realidade de não serem nada sem o homem que tanto fizeram questão de diminuir, eu apenas respirava fundo. Porque, enfim, o jogo começou a virar. E a próxima etapa seria ainda mais amarga para eles. A confusão no aeroporto não foi o fim. Foi apenas o primeiro tropeço de uma queda lenta e inevitável. Depois de verem as passagens canceladas, de recolherem as malas de volta e de terem suas tentativas frustradas de remarcar ou resolver o problema com a agência de viagens, minha filha e sua família decidiram que não podiam deixar o orgulho ceder tão cedo. Em vez de voltarem para casa, ou, mais sensatamente, pedirem desculpas, decidiram seguir com a viagem por conta própria. Ainda tinham esperança de que o hotel ao menos os acolhesse. Afinal, na cabeça deles, quem paga tudo deve continuar, pagando mesmo depois de ser humilhado na própria sala de estar. O hotel reservado era de alto padrão, resort pé na areia, café colonial, piscina de borda infinita, atendimento personalizado, um tipo de luxo ao qual se acostumaram rápido demais, como se fizesse parte do DNA da família. Um luxo que, até ali, era sustentado discretamente por mim. A reserva havia sido feita no meu nome, com pagamento antecipado, claro. Eu que financiei todas as etapas desse passeio antes mesmo de saber que seria descartado como um peso. Eles chegaram de táxi depois de pagarem caro por uma corrida, já que o carro que usariam era também meu, e o seguro havia sido suspenso junto com o acesso ao rastreador. Talvez ainda acreditassem que, ao se apresentarem com rostos confiantes, malas de grife e vozes firmes, o mundo se reencaixaria ao redor deles. Mas recepção de hotel não é ilusão, e o sistema do hotel não se curva à arrogância. Imagino a cena com precisão, porque conheço cada um deles. Minha filha se adiantando, sorrindo para o recepcionista, passando nomes e detalhes da reserva com um ar de superioridade controlada. Meu genro logo atrás, verificando o ambiente, já antecipando os serviços, e meu neto impaciente com os fones no pescoço, como se férias fossem um direito universal. Até o momento em que o recepcionista franziu o senho, ele digitou, procurou, tornou a verificar, e então, com aquele tom corporativo e educado, disse: Senhora, infelizmente a reserva vinculada ao nome fornecido foi encerrada esta manhã. Consta aqui como cancelamento por decisão do titular. Ela, com certeza, tentou argumentar. Explicou que a viagem era da família inteira, que as malas estavam prontas, que era um mal-entendido. Mas o sistema era claro. O senhor titular da reserva solicitou o cancelamento total e bloqueou qualquer nova hospedagem vinculada ao CPF original. Foi nesse momento
que o rosto do meu genro deve ter perdido cor. Eles estavam oficialmente sem lugar para ficar, no meio de um destino turístico movimentado, sem reserva, sem apoio da agência e com os cartões principais bloqueados. Tentar reservar outro hotel ali, no susto, significava desembolsar mais do que tinham. E os cartões, claro, já haviam sido inutilizados pela manhã. Sem dinheiro em mãos e sem plano B, restou a eles se sentarem no saguão, diante de olhares discretos de outros hóspedes que passavam, e digerir o que estava acontecendo. O neto, acostumado com caprichos, deve ter se irritado. Talvez tenha até culpado a mãe, ou o avô ranzinza. Mas no fundo, todos sabiam. Aquilo não era azar. Aquilo era consequência. Cada passo que dei foi medido, pensado, calculado com o cuidado de quem passou anos ouvindo piadinhas, sendo interrompido, tratado como figurante em sua própria história. Enquanto isso, eu, ainda na casa silenciosa, lia um livro que há tempos queria terminar. A calma era absurda. Não havia rancor, apenas uma sensação de justiça. Pela primeira vez, as decisões voltavam para minhas mãos. Não como retaliação, mas como resposta. Eles tentaram me apagar da viagem como quem retira um móvel velho da sala, mas esqueceram que o imóvel era meu, e ali, naquele saguão de hotel sem reservas, sem conforto e sem chão, começou a surgir o primeiro esboço de arrependimento. Mas ainda havia mais por vir. Afinal, eles tinham acabado de descobrir que não podiam voar. Agora saberiam que também não poderiam pousar onde quisessem. Tudo aquilo que tomaram por garantido ia desaparecer, peça por peça. E ainda tinham muito chão pela frente antes de voltarem para casa, se é que ainda tinham uma casa para chamar de lar. A essa altura, a viagem que começou com risadas e exclusão já estava se desfazendo em tempo real. Do aeroporto ao hotel, tudo o que foi construído com base na arrogância deles ruía como um castelo de cartas ao menor sopro de realidade. Mas a lição ainda não havia terminado. E uma das peças centrais da vida moderna, o conforto silencioso de um cartão que sempre funciona, estava prestes a desaparecer também. O cartão de crédito que minha filha usava era vinculado à minha conta. Ela havia pedido anos atrás, dizendo que era só para emergências. E com o tempo, virou a linha principal de crédito dela, do genro e, indiretamente, até do meu neto. Roupas, reservas, restaurantes, mimos, assinaturas digitais, tudo passava por ali. Durante anos, fechei os olhos para o abuso. Justificava internamente como parte do amor de um pai que achava que oferecer era sinônimo de ser querido. Mas o jantar da exclusão havia mostrado, com uma clareza cortante, que tudo que eles viam em mim era conveniência. Um financiador silencioso, um nome no extrato, um velho na sala vendo TV. Por isso, quando cheguei ao item do cartão na minha lista de ações naquela manhã, não hesitei. Liguei para o banco, passei pelas etapas de verificação e pedi o cancelamento imediato dos cartões adicionais. Não bloqueio temporário, cancelamento mesmo. Pedi também a reversão de todas as autorizações automáticas vinculadas àquele cartão. Serviços de streaming, apps de transporte, reservas de hotel, locação de carro, tudo. A atendente, educada, perguntou se havia ocorrido fraude. Eu respondi com a única verdade necessária. Sim, uma fraude emocional. Me deixaram fora da viagem, mas continuam gastando como se eu não existisse. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez não soubesse como reagir. Talvez entendesse mais do que podia dizer. Enquanto isso, minha filha tentava, do hotel, resolver o problema da hospedagem. Sem sucesso. Decidiram então procurar outro hotel. Algo mais barato, quem sabe. Pegaram o celular, abriram o aplicativo, tentaram uma nova reserva. Cartão recusado. Tentaram outro site, outro método, recusado. De novo. O genro, mais desesperado, tentou usar o cartão para comprar passagens novas, refazer o trajeto, salvar o que restava das férias. Nada feito. Transação não autorizada, dizia a tela. Um pequeno aviso, quase irônico, mas suficiente para desmoronar qualquer senso de controle. O banco, como sempre, foi eficiente. Me enviou alertas por SMS a cada tentativa. Uma compra. De 1.200 negada. Depois, 760. Um pedido frustrado de Uber Black. E, por fim, uma última tentativa. Algo como 90
em um aplicativo de entrega. Nem isso passou. Era como assistir em tempo real ao colapso da torre que eles mesmos construíram. Tenho certeza de que minha filha, irritada, tentou culpar o banco. O genro deve ter dito algo como: é problema do sistema. Mas no fundo, cada um sabia. Era minha assinatura que sustentava aquele estilo de vida. Era minha conta que mantinha de pé o conforto que eles consideravam automático. E agora, ao remover o suporte, mostrei que não era vingança. Era revelação. Mostrar como tudo era frágil quando baseado no desprezo. A viagem terminou ali, naquele saguão de hotel, sentados em cadeiras desconfortáveis, com celulares sem sinal, cartões inativos e rostos pálidos. Era um espetáculo silencioso de ruína. O neto, acostumado a tudo na palma da mão, encarava o chão. O genro falava alto, tentava se impor com voz firme, mas sua frustração só ecoava no vazio. E minha filha, a mesma que votou para que eu não fosse junto, agora suava tentando encontrar uma solução, sem conseguir. Enquanto isso, eu seguia com minha tarde tranquila. Preparei um café novo, sentei no quintal, observei os pássaros. Havia uma paz rara ali. Não por vê-los sofrerem, mas por finalmente ver o peso da minha ausência ser sentido. Pela primeira vez, eles estavam enfrentando o que significa excluir alguém não financeiramente, mas humanamente. O dinheiro que perdi nos últimos anos jamais seria recuperado, mas naquele instante ganhava algo mais valioso: o controle da minha dignidade e a consciência tranquila de que eles finalmente estavam aprendendo a diferença entre ter um pai e usá-lo como banco. Na tarde daquele mesmo dia, depois que cancelei os cartões, as reservas, o conforto e a pretensa autonomia que eles acreditavam possuir, eu finalmente sentei à mesa da cozinha. O sol já descia no céu, projetando uma luz amarelada e inclinada sobre a cerâmica fria. Preparei mais um café. Lembro do cheiro, do silêncio e da sensação de que finalmente, depois de tanto tempo, eu estava dizendo o que precisava ser dito, mesmo sem abrir a boca. Me sentei com o celular à frente. Estava lá, o grupo da família. Nome banal: Viagem, de férias, criado semanas antes pela minha filha. Cheio de emojis, cheio de mensagens animadas, cheio de um entusiasmo que nunca foi direcionado a mim. Desde que entrei no grupo, ninguém perguntava como eu estava. Ninguém respondia às minhas sugestões. Quando eu tentava interagir, mudavam de assunto. Só servia como receptor de boletos e confirmações. E naquela manhã, eu havia sido formalmente desligado por uma votação de gente que só votava quando era para me excluir. A frase ecoava ainda dentro de mim, não com dor, mas com precisão. Você não vai mais. Vai estragar a viagem. Lugar de velho é em casa vendo. TV. Era isso. A imagem que tinham de mim. Um peso, um móvel antigo, um bibelô empoeirado no canto da sala. Abri o grupo. Vi as mensagens anteriores. Uma tentativa frustrada de reembolso. Uma reclamação contra o hotel. Um áudio mal-humorado do genro. Tudo fora do controle. Tudo começando a ruir. O silêncio agora era quase simbólico. Ninguém falava desde as 15 horas. Era 18 horas. Eles estavam provavelmente tentando juntar os cacos do que restou da viagem em família. Uma viagem onde o conceito de família claramente não me incluía. Então digitei. Apenas isso. Lugar de velho é em casa, vendo TV, sem pontos de exclamação, sem ódio, sem lágrimas. Só a pergunta crua. A mesma que usaram contra mim, devolvida no exato momento em que eles estavam onde escolheram estar, desamparados. E apertei enviar. A mensagem foi visualizada em menos de 2 minutos. Primeiro por minha filha, depois pelo genro, por último pelo neto. Ninguém respondeu, nenhum emoji. Nenhum foi mal, pai. Nenhum desculpa, vô. Só os 3 tracinhos indicando que tinham lido. E aí aconteceu algo curioso, algo simbólico. O neto, talvez o mais impulsivo de todos, saiu do grupo, sem cerimônia. Apenas fulano saiu da conversa. Como se a vergonha não pudesse ser dividida. Como se o confronto com a própria crueldade fosse insuportável. Minutos depois, vieram as ligações. Primeiro chamadas silenciosas. O nome da minha filha piscando na tela. Depois do genro. Depois do número do hotel. Aparentemente, tentando me achar por outro caminho. Não atendi nenhuma.
O que eu tinha a dizer já havia sido dito. Uma frase devolvida. Uma verdade incômoda. Não era necessário mais nada. A ironia é que naquele momento eu, o velho que deveria estar vendo TV, estava mais lúcido, mais presente e mais calmo do que qualquer um deles. Eles que me mandaram ficar quieto e em casa, agora não sabiam o que fazer longe dela, porque toda a estrutura da viagem dependia de mim. Eu era o titular, o fiador, o dono do carro, o assinante dos cartões, o homem que eles chamavam de velho, mas que era a espinha dorsal do conforto que sempre tiveram. Com o grupo em silêncio, coloquei o celular de lado. Voltei a observar o quintal. O céu já se tingia de azul escuro. A lua começava a surgir no horizonte. E pela primeira vez em muitos anos me senti no controle. Não de uma vingança, mas de mim mesmo. Tinha resgatado minha posição, minha dignidade. E com uma única frase, mostrei que a memória também é um instrumento de justiça. Eles escolheram excluir. Eu apenas mostrei o que acontece quando quem sustenta decide deixar de ser invisível. Depois de enviar a mensagem, deixei o celular na estante, ao lado do porta-retratos em que ainda figurava uma foto antiga de toda a família. Uma imagem que agora me parecia mais um retrato de um teatro do que um reflexo da verdade. Aquele momento, congelado de sorrisos combinados, jamais representou o que se revelou nos últimos dias. Eu, ali, no centro, como se fosse importante, mas hoje tratado como um incômodo descartável. Na mesma noite peguei as chaves do carro reserva, o pequeno que quase ninguém usava, e fui até a casa de campo, uma propriedade que comprei décadas atrás com o fruto de um prêmio que ninguém da família sequer se lembra que existiu. Era meu refúgio, meu território de silêncio e distância. O portão abriu rangendo, o mato estava crescido nas laterais, mas a Casa Branca ainda resistia, firme. Um sobrado simples, com varanda e lareira, cercado por árvores altas e um poço no fundo. Ali, ninguém gritava comigo. Ninguém votava contra mim. Quando entrei, o cheiro de madeira antiga me acolheu como um velho amigo. A casa estava fria, mas era uma frieza honesta, diferente do desprezo que me serviram na sala de casa pela manhã. Acendi a luz da cozinha, preparei mais café e sentei perto da janela com meu notebook. Sabia que ainda havia um detalhe que eles não previram. O carro que usaram para ir ao aeroporto, aquele mesmo que eu comprei, licenciei, equipei com GPS, rastreador e controle remoto de abastecimento, era meu em todos os sentidos. E eu ainda mantinha o acesso total ao painel digital dele. Acessei o sistema. A localização exata apareceu no mapa. Estavam num hotel barato, próximo ao aeroporto, tentando entender o que havia acontecido. Não consegui evitar um breve sorriso. Eles estavam aprendendo, talvez pela primeira vez na vida, que o que parece garantido pode desaparecer da noite para o dia, especialmente quando se trata da boa vontade de alguém que sempre esteve lá em silêncio. Desativei o rastreador do carro com 2 cliques. Isso significava que, se precisassem localizar o veículo por GPS, não conseguiriam. Não só isso, ajustei o sistema de partida remota para bloquear a ignição. A próxima tentativa de ligar o carro falharia. E, por fim, ativei o alerta de manutenção preventiva, o que fazia o carro entrar automaticamente em modo de segurança ao atingir o próximo abastecimento. E deixei o tanque quase vazio. Sim, eu sabia que era radical. Mas tudo havia sido radical desde o momento em que me sentaram numa sala, na minha própria casa, para me comunicar que eu havia sido democraticamente excluído de um momento em família, como se eu fosse uma televisão velha ou uma cadeira que ocupa espaço. Radical foi o que fizeram comigo. Eu apenas devolvia a sensação, amplificada talvez porque minha memória é mais nítida do que pensam. E minha paciência tem um limite. Eu só nunca havia sido obrigado a tocar nele. Desliguei o computador e fui até a varanda. A noite estava limpa. As estrelas cobriam o céu como um tapete de luzes antigas. Sentei na cadeira de balanço e fiquei ali por um bom tempo, ouvindo o som dos grilos, sentindo o frio leve e o silêncio absoluto. Era engraçado como aquela solidão, que eles acreditavam que me destruiria, na verdade me fortalecia. Eles fugiam do silêncio como se fosse punição. Para mim era paz. Por volta das 23, o celular tocou. Era um número desconhecido. Não atendi. Em seguida veio uma mensagem da minha filha. Curta, sem desculpa. Apenas, o carro parou. Estamos sem gasolina, você pode ajudar? Não respondi.
Guardei o telefone na gaveta, travei a porta da frente e subi para o quarto da casa de campo. Dormi profundamente. Eles provavelmente dormiram no carro. Ou à beira da estrada. Talvez alguém tenha passado e oferecido ajuda. Talvez tenham conseguido carona. Talvez tenham finalmente sentido, nem que por uma noite, o gosto de serem ignorados. O gosto de estarem à margem. O gosto que me obrigaram a engolir por tanto tempo. E ali, na madrugada fria, deitado no quarto de madeira que eu mesmo construí com as próprias mãos, tive o melhor sono em anos, porque eu sabia, a lição só começara, e pela primeira vez, não era eu quem precisava aprender. No fim da tarde do dia seguinte, a chuva chegou como quem anuncia julgamento, pesada, inclinada, cortando o céu com trovões espaçados e grossos, do tipo que fazem a casa vibrar. Eu estava novamente na casa principal, depois de uma noite inteira, na casa de campo, dormindo em paz, em silêncio, em algo que parecia finalmente justiça emocional. O café fumegava na xícara sobre a mesa de madeira, e os jornais estavam empilhados ao meu lado, como sempre estiveram nas manhãs em que ninguém precisava de mim. A diferença é que agora eu não precisava mais deles. A janela da frente, levemente embaçada, começou a revelar o vulto de pessoas se aproximando. Não era preciso muito esforço para saber quem eram. Mesmo sem nitidez, dava para reconhecer. Os passos apressados, os gestos curtos, o desespero no caminhar. Vi a figura da minha filha segurando o neto pela mão, as roupas encharcadas coladas ao corpo. Meu genro vinha logo atrás, arrastando as malas, ou o que sobrou delas, com esforço, já que as rodinhas pequenas não combinavam com o barro da calçada. A tempestade os tinha acompanhado por todo o caminho, e pelo estado em que chegaram não tiveram onde se abrigar por horas. A campainha tocou. 2 vezes, 3, mas eu não me movi. Esperei mais um pouco até que bateram na porta, como se a casa que outrora disseram ser pequena demais para todos agora fosse o único abrigo possível. Levantei devagar, fiz questão de abrir a porta, com calma, e lá estavam eles. Os 3, molhados, esgotados, sem uma palavra. Meu neto olhava para o chão, minha filha tremia, e o genro, o mais orgulhoso de todos, mantinha os olhos firmes, mas sua boca, seus ombros e a mala caída no degrau diziam tudo. Não perguntei nada, dei um passo para o lado e deixei a porta aberta. Eles entraram em silêncio, como se estivessem cruzando um portal de vergonha. A casa parecia mais fria agora. Não pela temperatura, mas pelo contraste entre o calor com que sempre os recebi e a frieza calculada do retorno. Sentaram-se no sofá, ainda encharcados. Minha filha tentou dizer algo. Engasgou. Silêncio. Não era necessário que ela dissesse. Aquilo não era mais sobre palavras. Era sobre reconhecimento. Sobre o fim da ilusão de que podiam me tratar como nada e continuar vivendo como se fosse tudo. Fui até a cozinha, servi 3 toalhas secas e coloquei um bule de chá na mesa. Eles agradeceram com os olhos, mas sem voz. Pela primeira vez em anos, ninguém me deu ordens, ninguém revirou os olhos, ninguém me corrigiu sobre qual botão da televisão apertar. Pela primeira vez, eles entenderam que quem tem história tem voz, e que quem esquece as raízes, inevitavelmente, escorrega. Durante o chá, minha filha começou a chorar baixinho. Meu neto pediu desculpa, quase sussurrando, como se sua própria consciência o repreendesse por não ter dito antes. Meu genro, que sempre fora feito de ferro por fora, parecia agora feito de papel molhado. Os 3 estavam despidos de orgulho, despidos da arrogância que sempre usaram para me empurrar para o fundo do quarto ou do carro. Quando terminei meu chá, levantei e fui até o porta-retratos. Peguei a foto antiga da família e olhei demoradamente. Para ela, era como ver uma peça de teatro que já acabou, mas ainda se repete na cabeça de quem assistiu. Depois guardei a foto na gaveta e fechei com chave. Ali não havia rancor. Havia fim. E era isso que eles precisavam entender. Algumas portas, mesmo que abertas, nunca mais serão as mesmas. Naquela noite, dormiram lá, cada um em um canto. Pela primeira vez, não reclamaram do colchão, do chuveiro ou da comida. Não pediram senhas de Wi-Fi, não ligaram a televisão, não perguntaram onde estavam os controles. Apenas dormiram, em silêncio. E eu também dormi, mas o meu sono foi tranquilo.
não por vê-los arrependidos, mas por saber que, mesmo que nunca digam com todas as letras, aprenderam que não é possível construir felicidade sobre os escombros do desrespeito. No dia seguinte, todos acordaram antes de mim. Prepararam o café, limparam a louça. A mesa estava posta. Quando sentei, meu neto me serviu sem dizer nada, e minha filha colocou a xícara diante de mim com as mãos tremendo. Aquelas mãos que apontaram para mim e me desautorizaram. Agora, serviam chá com cuidado, como se cada gesto fosse um pedido silencioso de perdão. Mas ainda não era hora de perdoar. Era hora de lembrar, de fixar bem fundo que nenhuma herança, nenhuma viagem, nenhum carro comprado em meu nome supera o respeito que não foi dado quando deveria. Eles voltaram para casa sim, mas a casa já não era mais deles. E eu seguia vivendo, porque aquele velho que eles mandaram ficar vendo TV ainda tinha mais história, mais força e mais dignidade do que todos eles juntos. E agora, eles sabiam disso. O sol ainda mal tinha vencido a névoa da manhã, quando saí de casa com passos firmes, a pasta de couro nas mãos e o olhar voltado para a frente. Atravessei a rua de cabeça erguida, como alguém que já chorou tudo o que precisava chorar, e agora só caminha com a clareza do que deve ser feito. Fui direto ao cartório, não por impulso, não por vingança, mas por uma decisão amadurecida que precisava ser documentada, com tinta e testemunhas. Era hora de selar o que sempre esteve implícito. Respeito não pode ser legado a quem só valoriza quando perde. Sentei na sala de espera com meu documento sobre o colo enquanto outras pessoas aguardavam por causas pequenas, uma procuração, uma segunda via, um reconhecimento de firma. Mas eu estava ali para cortar um cordão que já havia apodrecido faz tempo. O atendente me reconheceu. Seu pai havia servido comigo na reserva. Sorriu e me chamou pelo nome completo. "O senhor está diferente hoje", disse ele. E eu apenas respondi. Hoje é o dia em que a história muda. A primeira coisa que fiz foi revogar todo o testamento anterior. Rasguei qualquer cláusula que deixasse um centavo sequer para quem me apontou à porta de casa, como se eu fosse um fardo. Depois, abri um novo documento, do início ao fim, redigido com precisão, cuidado e uma memória infalível. Detalhei imóveis, investimentos, contas e propriedades, e em cada item um novo nome aparecia. O de quem me olhava nos olhos com sinceridade. Meu afilhado, aquele menino que nunca me pediu nada, mas sempre aparecia com um sorriso e um pacote de pão, doce nas manhãs de domingo. Ele nunca me chamou de velho com desprezo, nunca questionou minha lentidão, nem zombou das histórias que contei mais de uma vez. Pelo contrário, anotava os nomes, fazia perguntas, ria no tempo certo e me ouvia como quem sabe que ali havia mais do que palavras. Havia vida. Quando os outros planejavam férias onde eu era voto vencido, ele perguntava se eu queria ir pescar. Quando eles votavam para me excluir, ele perguntava se eu precisava de alguma coisa da farmácia. Assinei o testamento com a mão firme, na presença de duas testemunhas que viram, linha por linha, o que significa reconhecer quem vale a pena. Pedi que fosse lido em voz alta. E no fim, acrescentei uma nota manuscrita com letra pausada. Não deixo nada para quem esquece quem eu sou enquanto ainda respiro. Não há herança para quem me enterrou em vida. Entreguei a cópia final ao meu advogado e fui embora como quem desce de um trem depois de uma longa viagem, com alívio, com dignidade. Ao sair, respirei fundo e senti o ar leve, como se tivesse devolvido meu nome a mim mesmo. Passei no mercado, comprei flores e fui visitar minha esposa no cemitério. Sentei ao lado da lápide e contei tudo. Falei do jantar em que me calaram, do aeroporto onde tudo desmoronou, do chá silencioso servido por mãos arrependidas e do Novo Testamento. Disse que fiz do jeito que ela faria, que protegia o que ainda havia de bom e que agora finalmente podia descansar, não nos braços da morte, mas nos braços da justiça. Voltei para casa antes do meio-dia. Meu afilhado estava na varanda, esperando para me levar ao médico. Nem sabia ainda do testamento. Trouxe pastel e caldo de cana. Disse que não era nada demais, só queria fazer companhia. E ali, entre risos simples e histórias repetidas, eu entendi o que a vida inteira tentou me dizer. Sangue não é quem te chama de pai, é quem te enxerga como homem. Naquela noite, recebi uma ligação da minha filha, a voz embargada. Pediu para conversar.
Disse que queria explicar, mas não havia mais explicações a serem dadas. Apenas silêncio do outro lado da linha. Eu escutei, não desliguei, mas também não respondi, porque agora tudo que eu tinha para dizer já estava escrito no papel, carimbado, irrevogável e justo. Encerrava-se ali o ciclo de uma vida em que fui provedor, pilar e sombra para uma família que achava que amor era automático. Deixei para trás não apenas herança, mas a ilusão de que o tempo cura o desrespeito. Ele só revela quem nunca mereceu. E quanto a mim, ainda estou aqui, tomando meu café, lendo meus jornais, indo à feira aos sábados e pescando aos domingos. Com menos gente ao redor, é verdade, mas com mais paz no peito. Porque agora eu sei, quem ri da sua velhice hoje, chorará sua ausência amanhã. E eu apenas vivi o suficiente para garantir que eles saibam exatamente o porquê.